A paz de Cristo esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao canal Santas Histórias, onde mergulhamos com profundidade na fé católica, na vida dos santos e na riqueza espiritual da nossa Santa Madre Igreja. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos símbolos mais ricos, misteriosos e hoje infelizmente esquecidos da tradição católica: a coroa papal, ou como é chamada tradicionalmente, a tiara pontifícia. Vamos descobrir quando e por que ela surgiu, como evoluiu ao longo dos séculos, quais papas a usaram com solenidade e reverência, e por que, nos dias atuais, ela deixou de ser utilizada, mas nunca foi abolida. Um verdadeiro tesouro da tradição que clama por ser redescoberto. Nos primeiros séculos do cristianismo, os sucessores de São Pedro não usavam coroas ou tiaras. Eram bispos de Roma, sim, mas mais do que isso, eram pastores, mártires, doutores da fé. Sua dignidade não vinha de insígnias externas, mas de sua unção espiritual e do sangue derramado por amor a Cristo, como nos ensina Santo Inácio de Antioquia, escrevendo já no século I: onde está o bispo, aí está a igreja. Era comum que os primeiros papas fossem enterrados nas catacumbas, com a túnica manchada de sangue e as mãos elevadas em oração. Não havia ouro ou pedras preciosas, havia fé viva, ardente, disposta ao martírio. No entanto, à medida que a Igreja foi reconhecida pelo Império Romano, especialmente após o Edito de Milão, no ano 313, o Papa passou a exercer também funções públicas e temporais. Era o tempo da cristandade nascente, e com ele crescia também a expressão visível da autoridade espiritual que a Igreja sempre possui. O primeiro tipo de cobertura usada pelos papas foi o camelaucum, um gorro semicircular branco ou dourado, ou também um vermelho com bordas brancas de arminho, que pode ser considerado o ancestral da tiara. Mas foi somente por volta do século IX ou X que surgiu uma tiara com uma coroa simples, simbolizando a autoridade temporal do Papa nos estados pontifícios. Essa tiara era alta, em forma de cone, mas ainda sem as 3 coroas. Era usada não como símbolo de vaidade, mas como expressão da realeza espiritual de Pedro, que, como vigário de Cristo, tem a missão de governar, ensinar e santificar a Igreja. E é importante destacar: a Igreja sempre distinguiu entre autoridade espiritual e temporal. O Papa, ao usar uma coroa, não imitava os reis terrenos, mas manifestava um poder que transcende os reinos deste mundo, pois é recebido de Cristo mesmo. A forma definitiva da tiara papal, com 3 coroas sobrepostas, só se consolidou ao longo dos séculos seguintes. A primeira coroa simbolizava o poder temporal do Papa como soberano dos estados pontifícios. A segunda coroa, acrescentada por volta do século XIII, representa o governo espiritual sobre toda a Igreja. E a terceira coroa, inserida no século XIV, aponta para a missão suprema do Papa como vigário de Cristo na terra, Pai dos reis e dos povos, juiz supremo em matéria de fé e moral. É por isso que durante séculos os papas eram coroados com as palavras: recebe a tiara ornada de 3 coroas e saiba que és o Pai dos príncipes e dos reis, guia do mundo e vigário de nosso Salvador Jesus Cristo na terra. Um rito solene, majestoso, profundamente teológico, que expressava diante do céu e da terra que o Papa não é um mero chefe de Estado ou figura cerimonial. Ele é o sucessor de Pedro, a rocha sobre a qual Cristo fundou a sua Igreja.
É fundamental entender que a tiara papal não é uma relíquia estética. Ela é um símbolo da tradição viva da Igreja, que transmite aquilo que recebeu dos apóstolos. A Triregnum proclama, de forma visível e solene, o que sempre foi a missão do Papa: santificar como sacerdote, ensinar como mestre infalível da fé, governar como pastor supremo. São Gregório VII, reformador da Igreja no século XI, afirmou que o Papa, por mandato divino, possui plenitudo potestatis, a plenitude do poder espiritual. E como nos recorda São Pio X, o grande defensor da doutrina contra os erros do modernismo: a sociedade civil, separada de Deus, é o caminho para a perdição, e o Papa é o único freio que impede sua ruína total. A tiara era, pois, o símbolo externo dessa missão eterna. Entre os séculos XI e XX, praticamente todos os papas foram coroados com a Triregnum. Algumas tiaras tornaram-se famosas. A tiara de Pio IX, o papa que proclamou o dogma da Imaculada Conceição, é uma das mais luxuosas, representando a firmeza da Igreja diante dos ataques da modernidade. A tiara de Leão XIII, o autor da encíclica Rerum Novarum, era pesada, carregada de simbolismo e zelo pastoral. A de Pio XII, em tempos de guerras e sofrimento, era mais leve, refletindo um tempo de cruz. A tiara oferecida a João XXIII pelos fiéis da Hungria era uma obra-prima de arte sacra. O último papa a ser solenemente coroado com a tiara foi Paulo VI, em 1963. Em um gesto de renúncia simbólica, Paulo VI retirou a tiara e a colocou sobre o altar da Basílica de São Pedro, entregando-a aos pobres como sinal de desapego. Mas esse gesto, embora bem intencionado, feriu profundamente os católicos e a tradição. Afinal, a renúncia ao uso da tiara não aboliu a sua validade, nem a sua importância simbólica e teológica. De fato, a tiara ainda permanece no brasão oficial da Santa Sé, com as chaves de São Pedro. O Papa pode retomá-la a qualquer momento. A tradição não foi destruída, apenas adormecida. Nenhum dos papas seguintes, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco e atualmente Leão XIV, usaram a tiara em sua entronização. A cerimônia de coroação papal foi substituída por uma missa de início de pontificado. Bento XVI, infelizmente, chegou a retirar a tiara até mesmo de seu brasão pessoal, substituindo-a por uma mitra de 3 faixas. Embora tenha sido um grande defensor da liturgia e da ortodoxia, esse gesto trouxe dor e confusão para muitos fiéis. A tiara papal não é apenas um adereço antigo, ela é um símbolo visível da missão eterna da Igreja, um sinal da realeza de Cristo, presente na terra por meio de seu vigário. A Igreja, como ensina o Concílio de Trento, é una, santa, católica, apostólica e visível. E seus sinais externos, como a tiara, os paramentos, as procissões, o canto gregoriano, manifestam a glória de Deus neste mundo. Não foi a tradição que se afastou da Igreja. Foram muitos em nossos tempos que, seduzidos pelo espírito do mundo, se afastaram dela. Mas a tradição permanece, como um tesouro guardado, esperando o momento em que seja novamente honrada. Rezemos para que um dia, se for da vontade de Deus, a Igreja retome com coragem e fé seus símbolos mais profundos, e que um futuro Papa, no espírito de São Pio X, São Gregório Magno e tantos outros, volte a ser coroado com a Triregum, para a glória de Cristo Rei e salvação das almas. Se este vídeo te ajudou a amar mais a tradição da Igreja, deixa teu like, comenta abaixo e compartilha com outros irmãos na fé.
Inscreva-se no canal para receber toda semana conteúdo sobre a fé católica, a vida dos santos e os grandes tesouros da nossa tradição. Que Deus te abençoe e até a próxima.